Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Mano, agradeço vocês mais uma vez por estarem aí com a gente. E é o seguinte, meus queridos, ó, recadinho rápido aqui, nossos amigos da Tribo da Sorte, porque hoje é dia de sorteio da Mega Sena. Então hoje à noite vai ocorrer os sorteios da Mega Sena, mas ainda dá tempo de você participar dos bolões dos jogos oficiais. Isso porque a Mega Sena está acumulada e vai pagar hoje mais de 90 milhões de reais. Então você pode entrar aqui, ó, na Tribo da Sorte, tô colocando um link fixado aí nos comentários e você pode utilizar o nosso cupom OPINATRIBO, que você vai ganhar um desconto para conhecer a plataforma. A plataforma da Tribo da Sorte é uma plataforma que tem a inteligência artificial. E já me perguntaram aí nos comentários, é a inteligência artificial, Neto, do John Textor? Não, pessoal, essa inteligência artificial não é a inteligência artificial que avalia posicionamento de jogador, movimentação de jogador. É uma inteligência artificial que avalia os números mais sorteados de toda a história. Então ela faz um batidão e cria automaticamente várias matrizes numéricas. Com um bolão, você participa de vários jogos de 6 dezenas, entendeu? Utilize o nosso cupom e você vai estar ajudando demais o canal, porque hoje tem sorteio da Mega Sena à noite, beleza? Tamo junto, pessoal. Muito obrigado a todo mundo aí que colabora. Vamos lá, então? É o seguinte, eu vou começar falando aqui a respeito do jogo da seleção ontem. Já tava com essa pauta, eu coloquei até lá no Instagram, lá no OpinaPorco, né, no @OpinaPorco, que é o nosso Instagram. Entra lá, mano, dá uma força, a gente tá promovendo uns bate-papos lá, umas lives legais. Inclusive, já até gostaria de agradecer aqui antemão o convite que eu recebi do pessoal lá do portal Fala Tricolor. Eles me convidaram para participar de uma live hoje. É um portal dedicado ao Fortaleza. E eles me convidaram para participar de uma live sobre esse jogo de Fortaleza e Palmeiras que nós teremos aí na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Mano, agradeço demais o convite já de vocês. Poxa, agradeço muito mesmo. Eu estou com alguns compromissos aí familiares. Minha namorada, ela tá de mudança, eu tô ajudando ela a fazer todos os paranauês. Vou tentar adiantar as atividades para comparecer lá no portal. Fiquei de retornar para eles, eu vou retornar para eles se eu conseguir adiantar, mas já agradeço. E quem quiser conhecer, mano, entra lá, ó, portal Fala Tricolor, a voz da nação tricolor. Eles promovem live streams lá, com uma mesa redonda, bate-papo entre torcedores do Fortaleza e torcedores rivais para falar sobre aí as expectativas da competição aí do Campeonato Brasileiro e das outras competições em gerais também. Então já fica a dica aí para vocês dar uma força lá pros caras, beleza? Agradeço demais o convite. E aí lá no nosso Instagram, ontem eu até coloquei um storyzinho lá para falar a respeito do jogo de ontem da seleção brasileira, né, lá no pós-jogo. O jogo terminou muito tarde, então eu falei assim, pô, não vou gravar vídeo essa hora da noite, o jogo terminou quase meia-noite, e é aquele negócio, né, a gente fica acordado até quase meia-noite de uma segunda-feira, às vezes tem muita gente que tem que trabalhar no outro dia, pra justamente assistir um vexame daquele da seleção brasileira. Um jogo que eu considero inaceitável. Empate que pra Costa Rica tem gosto de vitória. Mas muito gosto de vitória. E o gosto de vitória deles é proporcional ao amargo da derrota para nós. É proporcional. Porque se eles não tivessem ficado tão felizes com o empate, a gente poderia até considerar que foi um placar justo, que foi um jogo equilibrado. Só que o retrato do jogo ao longo dos 90 minutos em campo e a reação ao final dos jogadores mostra que foi uma vergonha para nós esse empate inicial com a Costa Rica. Eu não sei o que acontece. O Brasil vai lá em Wimbledon, joga contra a Inglaterra, joga bem, empolga a torcida, anima a torcida, depois faz uma partida com a Espanha boa também. Aí simplesmente na hora que a coisa começa, na hora que o negócio aperta, na hora que a competição vai pra valer, a gente encontra um time totalmente desconfigurado, um time que parece que não tem sincronia, jogadores que parece que não estão concentrados o suficiente. Não entendi também o porquê que o Dorival entrou com um esquema ali de 2 volantes. Alguém me explica por quê? Ao longo de toda a partida a Costa Rica não passou do meio campo. A Costa Rica estava aparecendo o Fluminense domingo do Fernando Diniz. Tava igualzinha. A única coisa que eles sabiam fazer é dobrar a marcação, às vezes triplicar a marcação, para tentar neutralizar as diagonais da seleção brasileira, ou tentar também afunilar em cima ali que era o Vinícius Júnior.
Vinícius Júnior, esse que eu não gostei da partida dele ontem. Não achei que o posicionamento dele ali foi viável. Parece que tirou um pouco ali da velocidade dele. Parece que tirou um pouquinho ali do poder de criação que ele tem. Rodrigo fez uma partida boa, mas como eu falei pra você, uma partida individual boa de alguns jogadores frente a uma partida coletivamente ruim acaba sendo ineficiente. E é isso que aconteceu na partida de ontem. O Brasil foi ineficiente contra um time que não passava da linha do seu campo. E aí quando vem o segundo tempo, e eu acho que o Dorival vai propor mudanças, como por exemplo, deixar apenas um volante, não tem necessidade de você ter 2 jogadores ali frente à linha defensiva de 4 jogadores para uma equipe que não tá passando no meio campo. Você pode reequilibrar o seu setor de ataque, trazendo ganho numérico. Por quê? Porque os caras estavam praticamente colocando um ônibus na frente da área para não deixar o Brasil ganhar os espaços nas infiltrações. E além disso, o poder de criatividade, o poder de profundidade dos jogadores do Brasil era muito raso, era muito ruim ontem. Aí alguns falam assim, os jogadores do Brasil errou tantos lançamentos e tantas bolas enfiadas por causa da dimensão do campo. Eu tava assistindo ao All Sports hoje e, pelo amor de Deus, parecia que eu estava numa mesa de bar com uma roda de boteco com ninguém que entendia de futebol. Porque os caras estavam passando o pano, os caras estavam justificando a derrota pela dimensão do campo. E pelo amor de Deus, gente, por mais que o campo ele é reduzido, não tem desculpa. Da próxima vez vocês vão alegar o quê então? Que é o formato da bola? Olha, a bola ela é redonda, então fica muito complicado jogar com esse tipo de bola. Pelo amor de Deus, gente. O grande problema dessa seleção é que é uma seleção mascaradinha. É uma seleção fominha. É uma seleção que, individual, a gente tem um time, mas a gente não tem um elenco. Não parece que esse elenco ele é unido o suficiente a ponto dos jogadores enxergarem grandes possibilidades. É todo jogador que quer ser o herói do jogo. E ontem no segundo tempo, quando entra o Savinho, e muita gente elogiou o Savinho, eu desci a lenha no Savinho aqui em casa. Ah, Neto, mas ele chegou dando mobilidade. Ele chegou jogando bem. Ah, sim, mas chegou numa fome do cacete. O cara não passava a bola nem por um decreto. Quando liberava espaço, o cara não tentava um chute decente. Ah, mas ele driblava, ele fazia firula. Ai, foda-se a firula dele, eu quero o gol. Naquele momento ali, meus amigos, faltando 15 minutos, 20 minutos, que foi o momento que ele entrou pra terminar o jogo, nós queremos resultado. A gente não quer saber de jogada bonita. E a intenção justamente do Dorival, quando coloca o Savinho e o Endrick, ele coloca o Endrick no meio de um punhado de zagueiro. E aí eu tô vendo um punhado de gente criticar a participação do Endrick. Só que o Endrick, ele entrou como um boi de piranha. É o cara centralizado no meio de um punhado de zagueiro pra tentar deixar o jogo pela direita com o Savinho livre. Eu não sei se vocês perceberam, mas depois que entra Endrick e Savinho, todas as jogadas do Brasil praticamente são pela direita. Não é por acaso. É a orientação do técnico. Por isso que todas as jogadas começam a acontecer ali. Só que aí, na minha opinião, é um erro. Porque a gente tem o Vinícius Júnior, que pode puxar a marcação também. Então, ele poderia ter colocado o Endrick, mas ele poderia ter reagrupado a seleção brasileira. Pra que continuar com dois jogadores intermediários fazendo a volância? Por que não tira um, reestrutura o nosso setor central para reestruturar o nosso ataque e a gente ganhar ganho numérico? Ganhar ganho numérico é redundante, mas enfim, vocês entenderam. Nós ganharmos numericamente frente à defesa do time da Costa Rica, que tava com um ônibus na frente, tava todo mundo. Só faltava a comissão técnica tá debaixo da trave. A gente faltou visão. Não tem como você tirar o Vinícius Júnior. Ah, Neto, mas o Vinícius Júnior, ele não estava fazendo uma partida boa. De fato, não estava fazendo uma partida boa. Mas reagrupa, coloca ele, Endrick, Savinho, deixa todo mundo junto ali. Os caras, eles vão ficar sem saber quem marcar. E aí, numericamente, a gente ganha no setor ofensivo e arruma algum espaço, alguma hora para sair o gol. Então faltou uma visão mais apurada do Dorival. Na minha opinião, time desconexo, jogadores desconcentrados, convocação a critério de empresário. Isso continua acontecendo na seleção brasileira. Chega na hora da competição, a gente empata com Costa Rica. A gente tem um desempenho pior que de Argentina, a gente tem um desempenho pior que de Colômbia, a gente tem um desempenho pior que do Uruguai. Porra. Vê o jogo do Uruguai. Olha o setor de criação do Uruguai. Olha as assistências. Olha o sincronismo. E aí vocês vêm querendo colocar a culpa no campo. Porra, pera aí, tá todo mundo jogando em campo reduzido. O campo lá da gringa tá tudo reduzido. Não é exclusividade do Brasil, não. Agora, exclusividade do Brasil é jogador escalado pro empresário.
É jogador mascaradinho, que quando termina o jogo, tem jogador saindo sorrindo ainda, cumprimentando, dando risada. Como se, terminei meu compromisso agora, deixa eu dar um rolê e conhecer a gringa aqui um pouco. Vou passear agora, jantar em algum restaurante, vou aproveitar o hotel. E os caras estão lá, mano, em vez de representar firmemente a nossa seleção. O único jogador que no apito final eu vi realmente ele sair decepcionado com o resultado, dos que estavam em campo ali, os jogadores reservas eu não cheguei a perceber isso, foi o Endrick. Foi o Endrick. E eu não tô passando pano pra atuação do Endrick. Só que o Endrick ficou muito pouco tempo em campo pra fazer alguma diferença. E como eu falei pra vocês, taticamente falando, o Endrick foi um boi de piranha. A expressão boi de piranha, talvez não saiba, é uma expressão antiga já, né? Que quando o rebanho ia passar em algum lugar onde você tinha um rio com piranha, eles colocavam um boi, eles sacrificavam, né, um boi para que a piranha atacasse. E enquanto o cardume ali de piranhas estivesse atacando aquele boi, o rebanho com os outros bois passavam. Então o boi de piranha vem disso daí. Regionalização, opina porco é cultura também. Vamos lá, meus amigos, então. Falando um pouquinho aí, né, do nosso querido e amado futebol nacional, eu tava vendo uma matéria ontem, até puxei aqui também na internet, porque eu achei muito interessante. Eu acho que essa foi uma das poucas vezes que esse jornalista esportivo falou uma coisa que eu olhei e falei assim, nossa, olha que legal, bacana a comparação dele. Porque ele sempre acaba desmerecendo Flamengo, desmerecendo Palmeiras. Já vi várias e várias vezes esse jornalista tentar minimizar as coisas. Mas agora não. Agora parece que a ficha dele caiu e ele realmente resolveu reconhecer, que é André Rizek. Olha só o que ele falou lá no programa esportivo que ele apresenta. É impressionante a sorte que o Flamengo e Palmeiras vêm tendo. Calma. Vou terminar aqui para contextualizar. Eu também no começo, eu olhei e falei assim, o que esse cara vai falar? Calma, vamos lá. Flamengo está esfacelado pela data FIFA e conseguiu somar 10 de 12 jogos nesse período. Tem a sorte de arrecadar mais de 1 bilhão por ano e ter seu estádio próprio a caminho. O Palmeiras engatou a 5ª vitória seguida. Como se não bastasse revelar o Endrick, já surge o Estevão. É muita sorte ter uma joia atrás da outra e arrecadar tanto dinheiro vendendo esses caras. Muita sorte ter achado o Abel e manter ele no clube. Tá sendo irônico, tá? Falo da sorte porque acredito que tenha dirigente que acredita que o que leva o Palmeiras e o Flamengo se descolarem seja a sorte. Vamos lembrar a profecia de dirigentes do Corinthians. Acabou a farra de Flamengo e Palmeiras. Ou da profecia que a 777 fez quando chegou ao Vasco, que nunca mais os rivais se enfrentariam com diferença de orçamento. Nenhuma delas aconteceu. E hoje, quem precisa de sorte são Vasco e Corinthians. Boa sorte quem acha que pode desafiar Flamengo e Palmeiras apenas pela força da natureza. Essa foi uma das únicas vezes que eu, assim, concordei integralmente com tudo que ele falou. No começo ali, eu olhei e falei assim, lá vem. Mas aí depois eu entendi a ironia dele, né? Eu entendi ali o sarcasmo dele, fazendo esse comparativo com o Corinthians e com o Vasco e com toda essa situação. Isso fica nítido e mais evidente, não preciso dizer nada, é uma coisa que a gente sempre conversa aqui, e mais ou menos há 1 ano e pouco atrás, eu era criticado aí nos comentários por torcedores do Fluminense. Sabe por quê? Porque eu falava assim que o Diniz não sabia montar sistemas defensivos. Que quando o Diniz precisasse que o seu sistema defensivo funcionasse, não ia funcionar. Porque ele era um cara que deixava o time espaçado. Ele é um cara que chamava o adversário. Eu não achava ele um bom técnico. Eu achava que ele não tinha nada demais. Eu não entendia essa imprensa, né, dinizista. E aí, mano, apareceu um grupo de torcedores do Fluminense aí que me detonaram. Você acha que no Brasil só existe Palmeiras e Flamengo? Vocês acham que vocês são os únicos clubes capazes de ter ali uma gestão saudável, capazes de ter uma continuidade no elenco, que só o time de vocês prestam? Você vai ver só, e não sei mais o que e tudo mais. E aí o Fluminense foi campeão da Libertadores, sim. Até mesmo pela incompetência de Ener Valencia e seus colegas ali, que não conseguiram praticamente vencer um jogo ganho
com a defesa totalmente espaçada e tiveram várias e várias oportunidades de sair com um placar positivo e colocar o Inter no final da Copa Libertadores. Mas tudo bem, aí já é incompetência do Internacional. E aí o Fluminense se deu campeão e todo mundo acreditou que esse ano o Fluminense seria uma equipe que iria fazer frente, mas não aconteceu. E aí eu volto naquilo que eu falei há um ano e pouco atrás. Qual que foi o principal problema do Fluminense nessa derrocada? Sistema defensivo. Foi o pior setor do Fluminense. O sistema defensivo do Fluminense chama os times adversários. Deixa totalmente espaçado. E eu continuo mantendo a mesma opinião. Não é porque o Diniz ele foi campeão de uma Libertadores contra um time do Boca horrível, um time do Boca, né, destruído. Ganharam apenas segurando os adversários em virtude de ter um bom goleiro em decisões de pênalti. O Boca passou por todas as eliminatórias em decisões de pênaltis com defesas do seu goleiro no ano passado. E aí chegaram a encontrar o Fluminense e o Boca foi uma presa muito fácil para o Fluminense, porque conseguia ser pior, muito pior que o time do Fluminense. Então, mano, não preciso dizer nada pra vocês. Coloca nas opiniões aí o que vocês acham de tudo isso. Vídeo mais curto hoje. Tamo junto. Valeu, falou. Até mais.